Glória a Deus, glórias aos céus. Eu tô todo arrepiado aqui, ovelha. Minutos antes de entrar aqui, eu estava meditando em uma palavra e o Espírito Santo, ele derramou a sua glória aqui nesse ambiente. Esse ambiente, ele foi tomado pela presença de Deus. É impossível você buscar a Deus e você não sentir a presença dele. Ovelha amada, se você estiver em casa, você está em casa, e alguém entrar na sua casa, você não sente, não? Quem tem mais força e poder? Deus ou um ser humano? Se um ser humano te toca, você não sente? Tem pastor que diz assim, não se sente a presença de Deus. É impossível você. Eu já ouvi pastor pregar. Dizer que você não sente, não precisa sentir. Deixa eu explicar para você poder entender. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia não está falando do órgão, mas está falando das emoções, dos sentimentos. Um ser humano sem sentimento, sem emoção, ele vira um animal, um robô, uma pedra. Todo ser humano tem sentimento, tem emoções. O problema é que tem pessoas que não sabem controlar suas emoções, os seus sentimentos, sejam eles bons ou ruins. E o Espírito Santo, quando ele é derramado, quando o Espírito Santo ele entra em uma pessoa, a primeira coisa que acontece é equilíbrio. A pessoa passa a ter equilíbrio. Equilíbrio. O Espírito Santo, ele promove uma mudança radical em quem o recebe. Então eu estava, minutos antes de entrar aqui, orando, e o Espírito Santo me deu uma palavra. E essa palavra eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar essa palavra contigo. Porque Deus, ele tem um plano na sua vida. Deus não escolheu você à toa. Você não foi escolhida por Deus só para receber bênçãos, vitórias. Não, Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer que você pregue a palavra dele. Deus quer que você fale dele. Deus quer que você anuncie a palavra dele. Deus, ele quer te encher do Espírito Santo de tal maneira que as pessoas tenham prazer. Elas desejem. Por que os discípulos, quando o Senhor Jesus anunciou que ele iria voltar para o Pai, teve discípulos que disseram, não, Senhor, por favor, não faça isso, não nos deixe só. Foi quando o Senhor Jesus disse, não, meus filhos, meus queridos, eu vou deixar o Espírito Santo, eu vou deixar o Consolador, eu vou deixar aquele que, se vocês receberem, vocês vão fazer obras maiores. Maiores. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ovelha, ela efetua a vontade de Deus como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus fez a vontade de Deus aqui nessa terra de uma forma, sabe, espontânea, natural, como foi pregado no culto ontem. Ontem, né? A palavra ontem veio do trono
na noite do fluir. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Atos, e se você puder ler, invista na leitura da Bíblia, comece a ler o livro de Atos, você vai ver que o livro de Atos é glorioso. O livro, porque você sabe quem escreveu o livro de Atos? O apóstolo Lucas. Lucas escreveu 2 livros, o Lucas e Atos. Lucas, ele era um médico, ele era um homem culto. Pode ver que o livro de Lucas é mais detalhado. Os livros, né, de Lucas, tanto de Lucas, o Lucas quanto Atos, é mais detalhado. É diferente. É diferente. O Evangelho de Marcos, por exemplo, é mais direto, é mais curto. O de Lucas, ele conta detalhes. Detalhes. E Deus é Deus de detalhes. Deus trabalha no detalhe. Você precisa investir no que é espiritual, no que é eterno. Aqui a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 2, diz que ao cumprir o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, aonde eles estavam assentados. E apareceram sobre eles distribuídas línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. O Espírito Santo entrou ali, desceu ali e encheu eles da presença do Eterno. Depois daquele dia, eles nunca mais foram os mesmos. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ovelha, nunca mais, a não ser que ela peque, que ela perca, a não ser que a pessoa... Mas é difícil. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, posso falar uma coisa para você? Ela se torna sensível à voz de Deus. A pessoa se torna humilde, meiga, suave, leve. Tem gente que ela é pesada, tem gente que ela é pesada, tem gente que é dura. Tem até um versículo que Deus disse para Moisés: esse povo é de dura cerviz. Cerviz quer dizer pescoço duro, cascudo. Já viu um ditado? Cabeça de bagre. Já viu? Nos antigos usava muito esse ditado. Fulano tem cabeça de bagre. Tem gente que ela é dura. Tem gente que ela é ferro, é fogo, é pedra. Cuidado. Cuidado, porque tem um Exu, um demônio chamado Xangô, que a linha dele é fogo, pedra e ferro. Ele trabalha ferindo, ele trabalha queimando e ele trabalha cortando, machucando. O Espírito Santo, ele não machuca ninguém. O Espírito Santo, ele não fere ninguém. O Espírito Santo, ele vem e ele trabalha aqui, ó, na mente da pessoa, no intelecto da pessoa. Ele trabalha, ele faz a pessoa dominar suas emoções, sua língua. Tem pessoas que ela não domina a língua, ela não sabe, ela fala sem pensar. Vamos orar? Posso orar por você? Para que você possa, buscar o Espírito Santo. Invista no Espírito Santo.
Procure. Se você investir no Espírito Santo, pegue aí a água, por favor. Essa semana nós estamos participando da semana do fluir de Deus, do mover de Deus. Essa semana é uma semana em que o Espírito Santo, ele nos tocou para a gente buscar ser uma fonte, receber a água. Imagina uma terra seca, um solo duro, um solo ruim. Mas se você jogar adubo naquele solo e em seguida vir água, aquele solo passa. Quando você joga a semente, ele dá fruto, ele floresce. A gente precisa ser tratado, a gente necessita, ovelha, todo dia, toda hora, todo momento, buscar o Espírito Santo, para o Espírito Santo tirar, nos mostrar. E quando Deus mostrar para você, mude, seja humilde, busque a humildade, seja humilde. Um dos caráter do Senhor Jesus era a humildade. Jesus era humilde, simples. Amém? Espírito Santo, nós entramos na tua presença agora para orar, para pedir, suplicar o Senhor. Tem pessoas que elas vão na igreja, elas participam de uma oração, elas lêem a Bíblia, não sente nada, não recebe. Tem gente que fica o tempo todo ali no louvor, na busca, e depois se perguntar o que elas sentiram, qual a experiência que elas tiveram, elas não sabem, porque elas ficam ali como uma parede, como uma pedra, como um objeto. E Deus não quer que nós sejamos assim. Deus quer que nós venhamos ser almas, ser humanos, que tenhamos sensibilidade, que nós venhamos deixar Deus nos moldar, nos transformar, que nós possamos receber o Espírito Santo como aqueles discípulos, como aqueles que estavam ali no cenáculo. E quando eles receberam o Espírito Santo, eles receberam os dons espirituais, eles receberam os frutos, eles receberam a mudança de vida. Uma vida só muda quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Uma vida não muda quando o mal sai. Uma vida muda quando Deus entra. É quando Deus entra que uma vida muda. E que o teu Espírito possa agora, nesse momento, entrar e fazer morada. Fazer morada, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que crêem, digam amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe. Uma boa noite. E eu gostaria que você se inscrevesse no canal, você que está pela primeira vez, e compartilhe essa oração. Envie essa oração nos seus grupos, seus status, tá bom? Para que outras pessoas também possam crescer na graça e no conhecimento.